Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Cada integrante da comissão teve 10 minutos para falar. Parlamentares que não faziam parte da CPMI tiveram 3 minutos de fala. Defesas e ataques ao parecer apresentado pela relatora, senadora Elisiane Gama. Nenhum dos indiciados estão aí porque são por injustiça. CPMI do 8 de janeiro versus CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Distrital do Distrito Federal. As investigações do golpe pela CPI do Congresso Nacional e da Câmara Legislativa do Distrito Federal levantam suspeitas pelas diferenças. Com o fim dos trabalhos das comissões no Congresso e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, relatórios finais são analisados por autoridades. A conclusão das investigações e aprovação do relatório final da CPI dos atos antidemocráticos passou com críticas diretas e indiretas de deputados distritais e da CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. Geraram discussão sobre a eficiência das comissões parlamentares de inquérito e a politização dos trabalhos. Aqui você vai ver um balanço comparativo da CPMI do Congresso e da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tanto a CPMI do golpe como a CPI da Câmara Federal do Distrito Federal foram abertas para investigar a tentativa de golpe após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula. Por isso, as duas comissões apuraram as invasões e depredações dos prédios das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, mas também os bloqueios em rodovias iniciados em novembro do ano passado, as tentativas em Brasília de invasão da sede da Polícia Federal e de atentado à bomba no aeroporto, além das informações e financiamento dos acampamentos nos quartéis do Exército e dos protestos. Os deputados distritais do Distrito Federal entregaram para as autoridades policiais e o Ministério Público e a Justiça o relatório final aprovado por 6-1, que pede o indiciamento de 63 pessoas, a maioria bolsonaristas, envolvidos nos acampamentos e financiamentos dos manifestantes. O relatório é um roteiro sobre os riscos que a democracia correu no país e tem uma série de medidas que devem ser tomadas. O relatório final da CPMI dos atos golpistas foi aprovado em outubro deste ano por 20-11 e foi entregue à Procuradoria-Geral da República e ao ministro Alexandre de Moraes. Mas por que as duas CPIs simultâneas para o mesmo fato? O alvo central das comissões parlamentares de inquérito foi o mesmo fato, a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro em Brasília e os atos que antecederam após a derrota de Bolsonaro para Lula. Mas as esferas de atuação das duas casas legislativas são distintas. A primeira foi a CPMI da Câmara do DF, que é como uma Assembleia Legislativa nos estados. Foi pedida em 10 de janeiro e veio na esteira da decisão do STF de Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha e nomear o interventor federal. A CPMI começou em março por movimentação da oposição ao governo Lula e aliada de Bolsonaro. O pedido de um parlamentar da base bolsonarista sofreu resistência, mas na iminência da instalação o governo colocou os aliados da base para ter maioria e controlar os trabalhos. E foram indiciados, em primeiríssimo lugar, foram indiciados a cúpula do governo Bolsonaro, a começar pelo próprio Bolsonaro. Mas as CPMIs tiveram desfechos diferentes e tudo isso levanta uma suspeita de manipulação de cada uma das casas, porque no caso da CPI do Distrito Federal havia um controle muito maior da direita
sobre aqueles trabalhos. E isso está para gerar uma investigação. O encaminhamento dado ao relatório final da CPI e da CPMI é basicamente o mesmo: envio ao Ministério Público e PGR, ao STF e órgão do Judiciário e polícias. Nos documentos, as comissões listam as descobertas, apontam quais crimes foram identificados de cada envolvido e pede o indiciamento dos alvos e também sugere prosseguimento de investigações. As duas comissões também deram destaque a propostas e medidas a serem adotadas. A CPMI fez apontamentos para aprofundamento das investigações, como o caso das joias incorporadas pela família Bolsonaro, falsificações de atestados de vacina, e na CPI do DF, o relatório final sugere ao governo do DF a recomposição do efetivo dos salários da PM, a equivalência da remuneração de policiais civis com policiais federais e criação do comando e policiamento da esplanada. São CPIs antagônicas e cada uma delas puxa a sardinha. No caso do Distrito Federal, puxa a sardinha para o lado do bolsonarismo, e a CPMI trabalha no sentido de punir aqueles que fizeram tudo isso que você está vendo aí. No caso, o trabalho da senadora Elisiane Gama como relatora da CPMI do golpe é algo que está sendo profundamente aproveitado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o relatório final da CPI do Distrito Federal foi praticamente inútil, gastou-se tempo, dinheiro e houve um aparelhamento no resultado final dos trabalhos. E tudo isso agora vai ser alvo de investigação, a razão dessa diferença. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.